Me conta, pode falar porque nós somos amigos, cúmplices até. De vez em quando bate uma preguiça em estar entre as pessoas, se socializar, principalmente se você passou, eu vou arriscar 40, mas eu conheço muita gente dos 30 que passa por esse tipo de situação, né? Será que com o tempo nós nos tornamos menos sociáveis? Sobre isso a gente vai conversar agora com a Ana Paula Freitas, que é psicóloga, está aqui comigo, né? E a gente já estava conversando aqui um tempinho. Obrigada por ter vindo, viu, Ana? Eu que agradeço. E aí me conta, isso é fato? A gente vai envelhecendo e vamos nos tornando menos sociáveis, com menos energia para interagir, é isso? Isso é fato. Tem várias pesquisas que mostram isso, né? Agora, é interessante a gente pensar que às vezes a gente acha que vai fazendo, a gente vai envelhecendo e vai ficando sem amigos e vai perdendo esse contato e como uma coisa assim, passiva, né? Mas não é bem assim, né? Existem teorias que dizem o seguinte, a gente tem propósitos para interagir, né? Então, para que a gente interage? Para que a gente interage com as pessoas? A gente interage por 3 razões básicas. A gente interage para adquirir informação, para conhecer o mundo, não é? Porque você precisa conhecer, saber das coisas que é a criança, aquela criança que vai no parquinho e brinca com todo mundo, no início da vida da gente, né? A gente interage também por uma segunda razão, que é a manutenção do autoconceito, para a gente poder afirmar quem somos nós, que são as interações, por exemplo, da vida adulta, do trabalho, né? Você já não precisa mais de adquirir informações, você tem outros meios, que a criança não tem, o adulto já tem outros meios, mas a gente precisa de afirmar quem a gente é, fazer a carreira, né, trocar, subir na carreira, estudar, conhecer, estar no mundo. Então, para a manutenção do autoconceito. Tá. E uma terceira razão pela qual nós interagimos é para regulação afetiva. A gente interage para trocar afetos, certo? Para se sentir pertencente. Para nos sentirmos pertencentes, aceitos, para a gente amar, para a gente trocar afetos, para né, as relações que são, que valem a pena nós nos relacionarmos. E o que acontece? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente já não precisa mais, a gente tem meios de adquirir informações, por vários meios, a gente já afirma quem somos nós, quando a gente está na maturidade, como nós, a gente já sabe, a gente não precisa do outro para validar a nossa existência, concorda? Concordo. E então, para que vale a pena a gente interagir com as pessoas? Para a gente trocar afetos. Então, a gente vai selecionando. Então, não é... E nesse selecionando, vai afunilando, vai fazendo um funil. A gente vai diminuindo os contatos, porque esses contatos a gente ativamente vai selecionando para aqueles que vale a pena serem... fazer parte do meu círculo, do meu comboio social, daquelas pessoas que eu vou trazendo ao longo da minha vida. Que vão me abastecer também de um aprendizado na nova fase da vida. E com as quais eu vou abastecer também. Exatamente. Né, afetivamente. Né? Então, por isso que a gente vai... É uma seletividade socioemocional. Que a gente tem que tomar muito cuidado para entender essa questão da seletividade que é normal, de uma fobia social, de um medo de se relacionar. É preciso tomar esse cuidado, Ana? Porque aí a gente já está no terreno do transtorno mental. Nós estamos falando de um desenvolvimento esperado, comum, regular para a maioria das pessoas, né? Agora, há pessoas que são muito seletivas desde muito cedo, né? Isso é um desenvolvimento esperado à medida que a gente envelhece. Há aquelas pessoas que são seletivas. E tem aquelas pessoas que podem ser até sociáveis, mas acontecem fatos
que de repente ela se vê numa espécie de um buraco, assim, né? De um adoecimento por vários fatores, aí ela fica mais reclusa. Aí isso nós já estamos falando do que não é desenvolvimento normal, é uma espécie de uma paralisia no desenvolvimento. Que precisa de ajuda. Aí precisa de ajuda, aí precisa entender. E a turma, você sabe que sempre participa aqui comigo, né, Ana? Primeira vez que você está vindo ao novo formato, não é? Sim, sim. Eu fico muito feliz. Sim. Tem uma amiga nossa aqui que sempre participa, ela virou e falou assim, Mônica, eu estou antissocial. Estou antissocial porque eu cansei de gente falsa. E isso acontece. A gente vai lidando com as pessoas e suas características. Mas não quer dizer que ela é antissocial, não, né? Ela ela descobriu e aí... Isso. E outra coisa, por conta das redes virtuais, a gente é muito bombardeado com muitos eventos, com muitos acontecimentos, com aquela sensação de que você tem que participar de tudo e pertencer de tudo. E a gente não consegue, né? Então é muito importante a gente lembrar que redes virtuais não são redes sociais. Quando a gente está falando de redes sociais, a gente fala habitualmente de rede social, mas na verdade nós estamos falando de redes virtuais, de uma virtualidade, né? Do ponto de vista dos estudos sobre envelhecimento, sobre sociabilidade e tudo, quando se fala em rede social, a gente está falando de contato, de interação. Mesmo que não é essa que passivamente você fica só passando na tela, ali, né? Vendo, curtindo o que o outro fez, o que o outro não fez, e às vezes com aquela sensação de que você não está interagindo. E tem que tomar cuidado, porque às vezes não está interagindo mesmo, porque a gente está muito dependente de tela, muito viciado na vida do outro. Na tela, e às vezes você está aqui, né? E não está interagindo. Né? Então, eu estava ali esperando, estava na sala de espera. Então, eu estava olhando lá no celular. Quando eu me dei conta, eu falei assim, mas tem pessoas aqui ao meu redor. Então, deixa eu guardar o celular, e olhar para as pessoas, para falar um boa tarde, etc. Que é coisa que a gente hoje tem que pensar. Tem que pensar para fazer, né? Porque a gente automaticamente está muito interagindo com a rede virtual. E aí as relações vão esfarelando. Vão esfarelando. Tem aquela base, assim, né? De uma boa conversa, de uma boa convivência, Ana Paula? Assim, realmente... É uma dificuldade que a gente tem hoje? É uma dificuldade, né? Assim, eu penso que lidando com pessoas no envelhecimento, na maturidade no envelhecimento, que são pessoas que não cresceram e se desenvolveram com a tela, estas pessoas interagem muito bem nesse aspecto, com as interações que valem a pena para elas, elas interagem então com a família, com os amigos, com os grupos de estudos, de excursão, de redefinição de carreira. Então, pegue, por exemplo, as situações de excursões da terceira idade. Né? Você vai ver muitas pessoas interagindo. Uma senhora bem idosa, que não sai de casa de jeito nenhum, se ela achar que vale a pena ir naquela formatura do seu neto, ela vai independente de qualquer coisa. O que é isso? Regulação afetiva. É meu neto. Então, vale a pena eu ir. Né? Então, vale a pena eu interagir ali. Eu quero sair para fazer isso. Entendeu? Aí, isso que é o custo, essa contabilidade afetiva, né? Que é o custo. Por isso, então, assim, a gente vai reduzindo, mas não é que a gente vai diminuindo a nossa capacidade de interagir. A gente só vai selecionando mais o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Conversa boa, né? Pois é, Ana Paula, psicóloga com a gente aqui hoje, conversando sobre isso, né? Sobre essa questão de socializar, da troca de afeto, eu achei isso tão bacana, dessa regulação afetiva. Quer conversar comigo? Quer conversar com a Ana? Então 998971000 é o nosso WhatsApp, eu espero vocês, até já. De vez em quando bate uma preguiça de estar entre as pessoas, se socializar, eu te entendo. Vamos entender também muito sobre esse comportamento, principalmente você que já passou dos 30, 35, 40, 50, né?
Aí vem a pergunta, será que com o tempo nos tornamos menos sociáveis? E aí a gente está conversando com a Ana Paula Freitas, essa simpatia de pessoa, né? Explicando pra gente que é normal. Agora, também tem um ponto de preocupação, eu estava vendo aqui as suas perguntas, né? Os seus desabafos, né? Deixa eu trazer um pouquinho aqui. A Rosângela disse que está numa fase menos sociável, mais seletiva. Tá tudo certo? Aquilo que você explicou pra gente, né? A Daiane de Patos, ela falou, Mônica, eu tô nessa situação, me chamo para sair, falo que vou e não apareço. Gostaria de saber se isso é preocupante, se de repente algum sinal de depressão. A bendita da depressão. Eu acho que a gente precisa de entender que tudo que quando a gente for pensar em transtorno mental, de sofrimento psíquico de forma geral, ele não é exclusivo de um comportamento que a gente tem. A gente precisa várias coisas acontecer. Então, a reclusão intencional, ela não vai determinar se isso é um indício ou não. Precisa de acontecer outros fatores, né? Mas é fato que depois da pandemia, que foi um período que a gente teve que ficar muito isolado, houve aumento de ansiedades para estar em grandes grupos. Isso foi fato, é bem colocado, bem pesquisado na literatura, né? E o aumento das ansiedades sociais de forma geral, né? E também essa comparação das expectativas de que eu preciso de ir e eu preciso de sair, eu tenho que, né? E eu tenho que me divertir, tem que ser lindo, maravilhoso, instagramável também, e a vida não é assim, né? E aí o que acaba acontecendo? Frustrações atrás de frustrações, e aí a pessoa vai ficando mais e mais reclusa, porque não é a saída para estar em locais maravilhosos, etc. É para contato, né? É para troca, é para ir visitar um amigo. Quem que fala hoje de vou visitar alguém? Isso é uma das coisas, quase você não escuta, né? Quase não escuta. E essa ilusão, repito, uma ilusão de que se a gente estiver na rede virtual, se a gente estiver conversando, a gente tem a troca afetiva correspondente. É uma ilusão, porque é lógico que a rede facilita, mas ela não faz o trabalho completo. Entendi. Até aproveitando essa questão, né? Porque a gente manda mensagem para as pessoas, conversa por aqui, e muitas vezes, você está falando dessa coisa de troca afetiva, de ser aceito, aqui pode causar muito ruído e trazer essa reclusão? Isso. Exatamente. Você já deve ter tido essa oportunidade de conversar com alguém que você não vê há muito tempo, conversa e fala, vamos combinar de nos encontrar? E esse combinado nunca vem. Quantos contatos a gente tem no telefone, no WhatsApp? A gente tem centenas. Há centenas de contatos. Nas redes virtuais, talvez milhares. A gente não tem capacidade afetiva para dar conta dessa quantidade de pessoas. Nós não temos, é humanamente impossível a gente ter. Então, a gente precisa de escolher, e não está muito fácil de escolher, né? Porque quando a relação real, a interação real, ela é trabalhosa, Mônica. Nossa. Ela é trabalhosa, você tem que confrontar as diferenças, você tem que ceder, você tem que... É uma construção, você tem que construir. Relações são construídas, elas não são dadas. Você não conecta e desconecta uma relação efetiva, uma relação, vou chamar real, assim, sim, né? Entre aspas, uma relação real. É isso, é uma construção. E a gente está com dificuldade de construir coisas. A gente quer coisas prontas, em geral, porque tudo vem muito pronto. A economia da atenção que a gente está o tempo inteiro, parece que está tudo pronto. Você veja, modelos de jovens que de repente explodem nos milhões de seguidores, que começam a influenciar pessoas, e todos ficam, as crianças, adolescentes, jovens, ficam assim, eu quero ser essa pessoa.
né? Essa pessoa que está lá, de repente explodindo, ganhando dinheiro, de uma vez, a história do viralizar, de uma vez. Então, a gente está indo para o tema da interação nas redes virtuais, porque acredito que elas estão impactando as interações no mundo real, não é? Muito interessante. Eu estou assim, fechada dentro de casa, não tenho vontade de sair, até no celular não tenho vontade de conversar com ninguém. Meu porto seguro só com os meus filhos e marido. Não confio nas pessoas de fora. Fiquei assim depois que tive um episódio na empresa que trabalhei, onde fui muito humilhada. Olha a dificuldade que está aí de interação e de ser sociável por causa de uma decepção. O que ela pode fazer? Que triste, né? Não é? Diga para ela não desistir, né? Não desistir dos contatos, né? Ela teve uma experiência muito ruim, né? Muito dolorosa, mas essa conta chega depois, se você vai ficando muito reclusa, com o passar do tempo, os filhos saem de casa, crescem, vão embora, vão viver. E a sua vida? Como é que vai ficar? Cadê suas amigas? Né? Cadê suas amigas? Então, se tem pessoas que você não confia tanto, vai buscar as pessoas, vai construir relações com confiança. Onde você se sente à vontade, eu acho isso tão bonito. Isso, mas não, veja, não é chegar, conversar e ficar à vontade, né? O sentir à vontade é uma construção. Hoje eu vou me aproximando, são aproximações sucessivas, até você estabelecer uma vinculação potente para ambas as pessoas, né? Eu achei interessante que a Maria, lá de Araxá, trouxe para a gente. Eu tenho dificuldade de me relacionar com os vizinhos. Eu me lembro quando era menina, a gente ia na casa dos vizinhos, né? A gente chegava, entrava pela sala, ia lá na cozinha, conversava com o colega, conversava com a mãe e o pai do colega. Ela falou que só fala pelo celular, ou quando vejo, não digo bom dia ou boa tarde, tem problema? Tem não, né, Maria? Os problemas do WhatsApp, dos grupos de vizinhos, né? Eu sempre digo para uma vizinha que lá do meu bairro, a gente tem uma associação de bairro que eu faço parte, e eu digo assim, a gente não pode tratar de certos temas no WhatsApp, a gente precisa reunir cara a cara. Se for para conversar de certos temas, decidir coisas via WhatsApp, é melhor a gente não fazer. A gente precisa reunir cara a cara, sentar na casa de alguém, no meio da rua e conversar olhando no olho, porque tudo fica mais fácil, apesar de ser mais difícil. Mas tudo facilita ali, você resolve na hora. Aquilo que eu estava falando para você, dos códigos da interação, do olho no olho, do corpo, da diplomacia que requer, né? Porque às vezes no grupo de WhatsApp a interação perde completamente o respeito, a diplomacia, né? Então, a gente não pode desistir de estar com as pessoas, né? O humano, o toque. Exato. Né? Esse olho no olho. Olho no olho. Eu estava falando para a Ana Paula que hoje em dia é muito difícil você perceber as pessoas, eu sei que não é o seu caso, assim, mas né, das pessoas conversarem olhando no olho, porque é difícil. Você olhar no olho da pessoa, entender né, o que ela está falando, o que ela está te transmitindo pelo olhar. E isso é uma construção bonita demais. E se você não entender, você falar, eu não entendi, Mônica. Me explica, o que isso quer dizer? Não é diferente da rede virtual. É diferente você ir lá e deduzir coisas a partir do que o outro falou sem esclarecer antes. E já reagir negativamente àquele tipo de interação. A Maria Badia, deixa eu trazer a turma, a Maria Badia está sempre acompanhando, ela é maravilhosa. Ela fala, Mônica, eu estou achando muita falsidade no mundo. Interessante sua percepção, né? E a Elânia, é normal essa... Ela está com 60 anos, né? É normal a seletividade. É normal. Essa fase normal, vida, esperada então... e desejada, porque uma pessoa também que não tem muita noção de onde ela vai estar, né? Às vezes ela quer estar o tempo inteiro em todos os lugares, ela vai se frustrar enormemente, porque tem lugares que ela não vai pertencer. E aí ela não vai ter muito essa noção. Então ela é certinha, ela precisa de ir, falar, olha, não vou. Porque às vezes o custo vai ser muito, ela se força a fazer coisas e agride a ela mesma.
Olha que interessante a Domingas, ela fala, eu gosto de ficar em casa. Ela fala que gosta de cuidar das plantas dela, porque eu achei interessante a frase dela. Hoje em dia não tem conversa, é muito difícil. Ou seja, ela está até disposta a conversar, a interagir, mas essa dificuldade esbarra porque muitas vezes as pessoas ou não têm argumento, ou não querem conversar, ou têm medo de conversar. Essa percepção dela procede. Procede demais. Tem grupos que hoje conversam e falam assim, vamos deixar o telefone de lado e vamos conversar. Né? Porque já precisa fazer isso, porque de novo, você acha que você está conversando no celular e isso não é o tipo de conversa que alimenta, que nutre. Né? É uma troca de informação ali. Né? Às vezes dá até problemas, e dá problemas. Né? Você sabe que ontem eu recebi, vou contar uma coisa pessoal, eu recebi ontem na minha casa um grupo de amigos, a gente deixou o celular de lado, tanto que eu fui ver hoje cedo, tinha um monte de mensagens, nós rimos, nós criamos jargões, a gente comeu, ficamos mais ou menos umas 4 horas nisso que a gente está falando, nesta interação seletiva. E foi maravilhoso. Não é? E você se sentiu no final da noite nutrida, você gostou relaxada daquilo, relaxada, você desestressou, né? E você se sente mais plena quando tem essa relação. Se você tivesse passado essas horas na tela, não seria a mesma coisa. Seria cansativo, né? Seria. E seria, o que você falou, estava bem nutrida, seria um vazio. É legal isso aqui, mas até certo ponto. Né? Até certo ponto, Eu adorei essa conversa com a Ana Paula Freitas, que é psicóloga, tratando para a gente sobre essa questão da gente entender as fases, entender essa importância dessa regulação afetiva, né? E abraçar esse humano que é tão semelhante a nós, né? Obrigada, Ana Paula. Eu que agradeço a presença. Mais Voltarei, vezes aqui, pode chamar para a que eu gente venho. conversar mais. Tá bom. Teve uma amiga nossa que ela colocou aqui, olha, a Josi, lá do Saraiva, e a Lourdes, Mônica, essa conversa é muito forte. Hoje em dia sentimos mais seguros em casa. Então leva a turma aí que você ama para casa. Isso, né? Convida. Faz um happy hour aí que vai ser ótimo. Ana, obrigada, bom fim de semana. Eu que agradeço, Viu? Obrigada, boa tarde para Boa tarde, vocês. viu? Ana Paula Freitas, psicóloga aqui com a gente.